Estamos a bordo do paquete Eugénio C, porque fizemos questão em acompanhar a parte da viagem de Vinícius de Moraes e estamos quase a chegar a Lisboa. Esta é, sem dúvida, uma emoção muito grande para nós, uma emoção idêntica àquela que tivemos há cerca de 3 anos, no Rio de Janeiro, no Zum Zum, quando pela primeira vez conhecemos pessoalmente Vinícius de Moraes e escutámos a sua palavra. E quisemos acompanhá-lo neste resto da sua viagem, neste momento em que estamos a entrar em Lisboa, pedindo-lhe desde já que nos diga o que significa para si esta chegada a Lisboa. Olha, para mim significa muito, é também uma emoção muito grande, porque justamente em 1939, no princípio da guerra, eu vim parar aqui, em circunstâncias um pouco dramáticas, praticamente fugindo com minha mulher, e recebi uma hospedagem maravilhosa. Morei em Cascais, morei no Estoril, conheci Lisboa bastante bem nessa ocasião, e foi pena que de outras oportunidades eu não pudesse estar aqui, senão sempre de passagem, na minha vida de diplomata e de artista, sempre correndo de um lado para o outro de avião. De maneira que dessa vez eu venho para ficar pelo menos 20 dias, e creio mesmo que é possível que se faça um espetáculo aqui, não é? Eu, o grande violonista brasileiro Baden Powell e a cantora Márcia. De maneira que para mim é um renovado prazer rever Lisboa em circunstâncias tão agradáveis nessa viagem, e reentrar em contato com a inteligência portuguesa. Se possível, coisa que eu gostaria muito de entrar em contato com os estudantes de Coimbra e falar com eles, gozar do convívio deles um pouquinho. Vinícius de Moraes, poeta e diplomata. As palavras que acaba de pronunciar são de grande alegria para todos nós, dado que, de há uns tempos a esta parte, reinava grande excitação com a sua próxima vinda a Portugal. A imprensa falou, comentou-se, apenas não sabia a data exata da sua chegada. O senhor sabe que é um poeta amado em Portugal. O senhor sabe que é um embaixador brasileiro em Portugal. Junto da inteligência portuguesa, junto do povo português, prefere que lhe chamemos poeta ou diplomata? Não, eu prefiro que me chamem poeta. Não que eu tenha nada contra ser diplomata, não, viu? Mas a questão é que eu estou ficando cada dia mais poeta e cada dia menos diplomata. Falou em poeta. A língua portuguesa perdeu recentemente um grande poeta, Manuel Bandeira. Ah, meu grande e querido amigo, meu mestre, numa época muito difícil da minha poesia, ele me deu a mão, viu? Foi uma dor muito grande para mim, a perda de Manuel Bandeira. E no dia que ele morreu, eu escrevi uma canção para ele, que está inédita. Como se chama? Chama-se Poema em Lágrimas, na morte de Manuel Bandeira. Por coincidência muito feliz, Vinícius de Moraes chega com o seu último livro, editado, creio que muito recentemente no Brasil. Saiu agora. Saiu agora. Na véspera de minha viagem. Pode revelar este seu novo livro ao público português? Bom, o livro chama-se O Mergulhador, é uma coletânea de poemas meus. Agora, o que ele tem de curioso é que é ilustrado com fotografias de arte feitas por meu filho, Pedro de Moraes. Ainda mais que é uma obra de pai e filho. E é uma obra que terá a oportunidade de revelar ao público português, pois coincide com a sua estadia entre nós. Esta é uma edição de luxo, né, feita pelo Ateliê de Arte da Vera Tormenta, no Rio de Janeiro. Mas foi feito com o maior cuidado por meu filho. Foi ele que planejou tudo, sabe? Ele que escolheu os poemas, que fez as fotografias e passou pelo menos uns 2 anos com cuidado, observando os clichês muito bem para sair com o grão certo que ele queria, tudo direitinho, né? Eu vou fazer-lhe um pedido, que é um atrevimento. Seria possível, e gostaria de ler um dos poemas deste seu último livro? Ah, pois não, se quiser. Um curto, né? Talvez um soneto. Pode ser o soneto de fidelidade, talvez.
Este, que diz: de tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Muito obrigado. De nada. Gostaria agora de perguntar-lhe, e estamos ainda dentro da poesia, a sua intimidade com a poesia portuguesa, com os poetas portugueses. Bom, eu quero renovar essa intimidade porque realmente há muito pouca comunicação entre nossos países, né? Eu tenho conhecido eventualmente escritores portugueses, sou um grande admirador da poesia portuguesa moderna e através de contatos fortuitos assim com escritores portugueses que vão ao Brasil, tenho procurado renovar este contato. Mas é agora, neste momento, nesta viagem, que eu quero realmente tentar readquirir esse contato, comprar os livros, ler, não viu? Porque, inclusive, eu vou lhe dizer uma coisa. Depois que eu fizer as minhas visitas protocolares a meus amigos, eu preciso me recolher a uma clínica para tratar de minha garganta, porque eu estou quase afônico. Efetivamente notei na sua voz, está um pouco rouco. E o médico me recomendou que não falasse, que não fumasse. Mas a bordo é impossível se fazer isso numa viagem, né? E ainda por cima viemos nós obrigá-lo a falar todo este tempo. Não, pelo contrário, isso foi um prazer. Mas é que realmente, se eu tiver que fazer um espetáculo em Lisboa, como está previsto, eu vou precisar me recolher pelo menos uma semana. Claro. Para que a voz me volte, porque eu estou com um ligeiro edema nas cordas vocais, né? Pois desejamos que se restabeleça rapidamente para o termos em plena forma entre nós. Vinícius de Moraes, fala-se muito e comenta-se muito em Portugal. Vinícius de Moraes, poeta, ter-se-á consagrado quase completamente à música popular brasileira. Será efetivamente uma consagração a que se deu? Bom, a música brasileira para si não é apenas um acidente na sua carreira, na sua vida, na sua arte, no seu talento. Ah, não. Desde menino que eu pratico a arte de fazer canções. A poesia e a canção em mim sempre foram estreitamente ligadas. Somente que numa determinada fase da música popular brasileira, ela se encontrou num impasse tal que eu, aproveitando da minha... Porque eu sou um poeta músico, né? Quis sair um pouco do âmbito estreito, mais estreito do livro e tentar me comunicar melhor através da canção. Quer dizer, não houve uma solução de continuidade do poeta. Houve sim, foi uma retomada da canção que eu tinha abandonado dos meus tempos de jovem e uma busca de uma comunicação maior, de uma audiência maior, inclusive para a minha poesia, que realmente se deu. A canção ajudou o poeta. Claro. Depreende-se, portanto, e é provado que a música, a canção, será um veículo ideal para que o poeta leve ao grande público, leve ao povo a sua obra. Claro, porque inclusive há muitos temas que pedem mais assim a música, né, para se fazer comunicar, do que, por exemplo, os poemas maiores, viu? Agora eu estou muito interessado na canção de câmara. Viu? Fiz algumas com o maestro Cláudio Santoro, que vão ser gravadas, porque o repertório camerístico no Brasil não é muito grande, viu? E as cantoras sempre me pedem, faça as cantoras eruditas, né? Faça canções de câmara, Vinícius e tal. E eu realmente comecei essa experiência em Paris com o maestro Cláudio Santoro, há uns anos atrás, e terminei no Rio. Agora vamos fazer o nosso primeiro disco, que se chama 13 Canções de Amor. É a sua primeira experiência no capítulo das canções de câmara? Sim, realmente é. De uns 10 anos... Bom, essas canções têm sido escritas ao longo de talvez uns 10 anos, né? Uhum. Mas agora elas já fazem um álbum completo que nós vamos gravar. Vamos ainda continuar a falar de música. É um tema que lhe agrada particularmente e a nós também. Pois não.
A música brasileira, inevitavelmente, atingiu hoje uma maturidade que se traduz através do prestígio que alcançou no mundo inteiro, particularmente na América do Norte e agora na Europa. Não em Portugal, porque há uma situação especial entre Portugal e Brasil, mas no resto da Europa, a música brasileira rasgou fronteiras também. Ainda recentemente tivemos a Elis Regina, que aqui esteve em Lisboa, nos deu a data exata da sua chegada e que terá contribuído em mais um passo para o prestígio da música brasileira na Europa. O que nos diz acerca da maturidade da música brasileira e o que terá sido decisivo ou o que terá contribuído para este prestígio, para esta força da música brasileira, que é efetivamente música da melhor que se faz no mundo? Bom, na minha opinião, o fator definitivo para isso foi o aparecimento, aí por volta de 1956, do maestro Antônio Carlos Jobim. Esse homem realmente revolucionou todos os cânones da música popular. Ele foi o grande iniciador do movimento da Bossa Nova. E depois, o fato dele ter descoberto um cantor como João Gilberto, que foi o homem que descobriu o novo ritmo, a síncope nova do samba brasileiro, que facilitou tanto para os músicos estrangeiros a compreensão do nosso ritmo, isso também me parece que foi um fator decisivo, viu? Esse é, sem dúvida, o nosso maior compositor popular vivo, Antônio Carlos Jobim, e cujo prestígio internacional nesse momento é muito grande. Agora mesmo, quando eu saí do Rio, eu ouvi uma conversa dele com Frank Sinatra, que o chamava pelo telefone para fazer o segundo disco com ele nos Estados Unidos. Depois, mais tarde, o aparecimento de compositores como Carlos Lyra, não viu? E o grande Baden-Powell, né? Que esse fez uma pesquisa já no sentido mais folclórico, mais das raízes negras da nossa música. Ele foi à Bahia, pesquisou, ouviu os candomblés, ouviu os cantos de capoeira, ouviu? Se interessou muito pela parte africana, pela contribuição africana à música brasileira, esse sincretismo que se processou através do candomblé baiano. E foi nessa ocasião, a partir de 1961, que nós começamos a fazer os nossos afro-sambas, eu e ele. Que inclusive tem Elis Regina, a maior intérprete, né? Elis Regina fez um show inteiro no Rio de Janeiro, cerca de 3 anos atrás, só com os nossos afro-sambas. Mas tudo isso eu tenho a impressão que faz parte de um mesmo complexo de desenvolvimento natural do país, né? Essas artes todas começaram a surgir mais ou menos juntas, não é? Quer dizer, primeiro foi a arquitetura, que realmente teve um impulso formidável, com o aparecimento de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, os grandes arquitetos brasileiros modernos. Depois, no setor do romance, todo o romance do Nordeste, Graciliano Ramos, Zé Lins do Rego, Jorge Amado, parece que houve assim uma eclosão das artes brasileiras que estavam sempre numa certa dependência europeia, de um certo ponto de vista, né? Da França e mesmo de Portugal. Quer dizer, houve, digamos assim, uma abertura para os problemas do país, para uma conscientização assim da nossa própria personalidade, da nossa própria alma, do nosso próprio espírito, né? E uma busca dos temas novos, a pesquisa, o estudo. No caso da música, é muito importante o fato de que nós somos um país com uma grande variedade de temas, quer dizer, do sul ao norte. Você encontra no norte do Brasil, temas os mais variados de folclore assim, que são uma fonte inesgotável de contribuição para o nosso populário. Porque o que está acontecendo agora, por exemplo, é que os jovens compositores brasileiros, como Edu Lobo, sobretudo Edu Lobo, Francis Haim também, viu? Milton Nascimento, que aconteceu no segundo Festival Internacional, são homens que estão usando os temas folclóricos, viu? E os estão renovando. Aliás, coisa muito inteligente, porque, do contrário, esses temas tendem a desaparecer, né? Há efetivamente, e queria focar-lhe este aspecto, toda uma geração nova, uma geração jovem
de autores brasileiros que têm, de certo modo, contribuído para esta força que a música do seu país hoje desfruta. Temos o Chico Buarque. Qual é a sua opinião do Chico Buarque? Chico Buarque é um compositor de um talento enorme, mas Chico Buarque é um caso isolado, porque Chico Buarque é realmente o elo mais importante que há no momento entre o samba tradicional e o samba moderno. Ele eu até digo dele que ele é neto de Pixinguinha e sobrinho de Noel Rosa, tá vendo? Embora a temática dele seja mais moderna e tudo isso, mas é a linha tradicional, como é o caso de Caymmi. Caymmi é um caso também individual, né? Quer dizer, é um compositor que dedicou todo o seu talento, toda a sua inspiração a pesquisar a música do seu estado, que é a Bahia, e fez uma obra que hoje em dia ninguém pode negar, é uma maravilha, né? Gostaria de recordar aqui, ainda que rapidamente, os seus grandes amigos e companheiros de trabalho que tanto têm contribuído consigo para a força da música brasileira no mundo. Pois são esses homens. Eu sempre digo que meus parceiros principais eu os considero como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Que são Antônio Carlos Jobim, Carlos Lira e Baden Powell. Viu? Esses foram certamente os meus 3 parceiros mais importantes. Eu tenho trabalhado com outros compositores, como Ari Barroso, fiz as últimas músicas dele antes dele morrer, Pixinguinha, e com a jovem geração agora eu estou trabalhando também. Com Francis Raime, com Edu Lobo, eu já fiz canções. Vinícius Moraes é responsável pelo aparecimento de novos intérpretes ao longo da sua notável carreira consagrada à música brasileira. Recordamos o quarteto em si, as 4 baianinhas, outros mais que vieram pela sua mão. Estas são crias minhas, as baianinhas. As baianinhas, o quarteto em si. Elas agora no momento estão em Los Angeles, estão gravando nos Estados Unidos. Também. Nara Leão começou comigo também. Elis Regina também consigo. Elis também. Elis partiu, não, Elis já cantava antes, mas ela realmente partiu com uma canção que eu fiz com Edu Lobo, chamada Arrastão, que venceu o primeiro festival nacional da canção na TV Record em São Paulo. De maneira que eu me sinto muito feliz de ter sido mais ou menos assim, até certo ponto, o compositor com quem Elis realmente se iniciou para o sucesso. Atualmente, e acaba de o referir, muitos artistas brasileiros, muitos intérpretes estão atuando e gravando na América do Norte, o que, de certo modo, contribui também para, digamos, um aperfeiçoamento da música brasileira, uma vez que o contacto com o meio, como é o norte-americano, traz sempre resultados benéficos. Temos o caso especial de Sinatra, que gravou as canções do Tom. Como encara essa gravação do Sinatra? Eu acho a gravação muito boa. E acho que do ponto de vista assim, de divulgação da nossa música, é excelente. Naturalmente, eu acho que Sinatra canta muito melhor as canções americanas do que as nossas, é claro. Isso eu acho que é perfeitamente natural, né? Em todo caso, contribuiu uma boa promoção. Eu acho que é uma contribuição muito, muito boa, excelente. Sobretudo um grande cantor como é Sinatra, né? E se voltar espontaneamente, porque não houve nenhuma participação de Tom, digamos, não houve nenhum contato feito por empresário, por nada, ou por governo, ou por quem quer que seja. Foi realmente uma iniciativa de Sinatra de chamá-lo e pedir a ele para gravar suas canções, né? Vamos ter a oportunidade de contar com algum espetáculo seu durante esta estadia em Lisboa? Bom, o Mourão Ferreira, como eu disse a você antes, foi ao Brasil e propôs que nós fizéssemos um espetáculo em Lisboa. Eu, Baden Powell e uma cantora. Nós escolhemos a Márcia, porque a Márcia tem já um grande hábito de trabalhar com o Baden, fizeram shows juntos no Rio e se dão muito bem. Agora, eu não sei particulares ainda. Eu vou encontrar naturalmente aí o Mourão Ferreira, né? Deve estar inclusive me esperando talvez no cais. Está esperando, com certeza. Nós encontramos ontem à noite e acertámos a chegada e ele está no cais à sua espera. Para saber dos detalhes, não sei, por exemplo, o local, qual vai ser ainda, nada disso. Mas em princípio, pois aqui fica boa notícia, poderemos contar quase de certeza com um espetáculo de Vinícius em Lisboa. Outros projetos seus para esta estadia em Portugal? Ou até se prefere para esta estadia na Europa? Bom, em Portugal eu quero entrar em contato com os poetas jovens, com os escritores, se possível.
Gostaria muito de ir a Coimbra, que eu não conheço, e ter um contato lá com os estudantes. Atenção Coimbra, neste momento, milhares de espectadores em Coimbra, pois ficam a preparar-se para o receber. E vão recebê-lo com aquele entusiasmo e com aquele carinho que, aliás, está em todos nós, que há tanto tempo ansiávamos por esta visita. Porque meu querido amigo, o compositor Dorival Caymmi, esteve em Coimbra e adorou, certo? Foi tão bem recebido, viu? E me falou disso muito agora numa viagem que fizemos a Buenos Aires juntos. Nós fizemos um espetáculo lá juntos, em Buenos Aires, e ele me contou da recepção que ele teve em Coimbra, adorável, certo? E tudo isso. Mas é que eu gostaria muito de ter esse contato com os estudantes lá. Depois de Portugal, vai para a Itália. Depois de Portugal eu vou a Paris com o Baden-Powell para ver lá questões de direitos autorais nossos, né? O que é fundamental. Ah, é sim. importante. Sem isso não se sobrevive, né? Claro. E depois eu vou para Roma, onde vou encontrar Chico Buarque. Vamos passar Natal juntos. Minha irmã também, que deve estar de passagem por lá, meu cunhado vai ser embaixador no Egito. E vamos ver se nós fazemos lá uma festinha de Natal. Tomamos um pilequinho juntos, né? Chico vai trabalhar novamente, parece que vai fazer um novo disco. Depois eu vou levar minha filha a Londres, minha filha Georgiana, de 15 anos, que ela vai passar um ano estudando inglês e fazendo um curso intensivo de inglês em Londres. Depois meu projeto é me enfurnar em Florença, passar lá pelo menos 2 meses escrevendo poesia. Viu? E também pensando um pouco num filme novo que eu devo fazer e que por coincidência aconteceu a bordo desse navio onde estava um grande exibidor, ele é espanhol de nascimento, mas vive no Brasil há muitos anos, o senhor Venceslau Verde, que propôs de cofinanciar o filme comigo. É uma história minha com música de Carlos Lira, que, como você sabe, é um dos maiores compositores da Bossa Nova e um dos grandes compositores modernos brasileiros, está com grande sucesso no México no momento. Vamos ver se esse projeto se concretiza, se eu escrevo pelo menos o primeiro tratamento do filme, para que a gente possa começar a filmar e, digamos, por volta de julho ou agosto desse mesmo, de 1969. O futebol, sabemos que Vinícius torce por que clube quer começar? Bom, eu não sou um técnico. O técnico é aqui meu amigo Araújo Neto, né, que é um grande cronista esportivo brasileiro. Eu sou apenas um torcedor. Eu torço pelo Botafogo, mas por questões sentimentais. Porque Botafogo foi meu bairro da infância. E a gente está sempre muito ligado à infância da gente, né? Embora eu tenha nascido na Gávea, no Rio, morei muitos anos em Botafogo, né? E de maneira que talvez sentimentalmente eu me tenha ligado ao clube por esse motivo, né? Não sou um conhecedor, não sou um técnico, mas torço muito pelo meu time quando ele ganha. Viu alguma turma portuguesa jogando futebol no Brasil? Não tive a oportunidade, infelizmente. Eu não estava no momento, não estava no Rio quando eles foram. Talvez agora tenha a oportunidade de ver futebol aqui. Claro, gostaria de assistir uma partida aqui em Lisboa. O que mais gostaria de ter aqui em Lisboa para se divertir, como divertimento? Bom, eu gostaria de ver minha querida amiga Amália Rodrigues. Uhum. Isso certamente. Ela está em Lisboa. Tá vendo? Gostaria de ver os poetas, como ele disse. Gostaria de ver as casas de fado, que eu nunca tive a oportunidade de ver. Nunca foi uma casa de fado? Nunca. Porque quando eu vim nessa ocasião da Europa, no princípio da guerra, era aquela agitação de princípio de guerra, sabe? Muita depressão, ninguém tinha vontade de se divertir. Mas agora eu quero realmente aproveitar e ver essas coisas todas que eu perdi nessa ocasião, né? Pois eu não tenho coragem para roubar-lhe mais tempo e para o forçar a falar mais tempo, dado que, como já notaram os nossos espectadores, está francamente doente da sua garganta e só fazemos questão que se trate o mais rapidamente possível para que o possamos ter bem e sem essa preocupação. Pois foi uma felicidade muito grande para nós, este bocadinho de viagem a bordo do Eugênio C. E eu queria pedir-lhe
este favor, pois que, através da sua palavra, pudesse saudar, pelas nossas câmaras, milhares de espectadores que aguardavam a sua chegada, não sabendo quando, mas sempre na esperança de que Vinícius vai chegar. Era para o público português, para os jovens, para Coimbra, para os poetas, para todos aqueles que o amam em Portugal, que eu lhe pedia que dirigisse a palavra. Olhe, eu agora viajando aí por esse mar todo, me lembrei muito de um poema de Fernando Pessoa, que é um poeta que eu amo muito, e que diz assim, se não me engano, eu vou citar de memória: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Esse verso eu acho muito bonito, tá vendo? E acho que ele efetivamente liga muito as nossas duas pátrias, né? Quer dizer, a mensagem que eu posso trazer ao povo português nesse momento é uma mensagem de esperança e de amor, que são as duas coisas em que eu realmente acredito, viu? Pois, eu apenas posso agradecer-lhe dizendo que, enquanto estiver em Portugal, nós ficamos certamente mais ricos com a sua presença, com o seu talento, por saber afinal que Vinícius está connosco, na nossa terra, respirando o nosso ar, vivendo com a nossa gente. Vinícius está connosco. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado a vocês. E eu espero absorver bastante de Portugal, porque eu ainda não perdi a esperança na minha vida de escrever um bom fado. Pois, quase que tomou um compromisso. Ficamos à espera de um fado. Muito obrigado e depois vamos encontrar-nos mais vezes em Lisboa. Espero bem. Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado.